Então, quando a gente percebe esse cenário todo, falando sobre o problema da automatização, sobre os problemas da sobrecarga médica, sobre os problemas que enfrentam os pacientes dentro desse cuidado médico, e que como são as várias facetas da inteligência artificial dentro desses cenários, né, com alguns cases, né, a gente pode se perguntar o seguinte: poxa, mas será mesmo que eu não vou ser substituído? Né? Quando a gente olha para o céu à noite, né, que dá aquela fase que a gente tem mais, começa a ficar mais pensativo, a gente fala assim: poxa, mas assim, ele falou que é pouco automatizada a medicina, mas tem muitos diagnósticos que podem ser feitos com uma acurácia muito alta por modelos de machine learning e de inteligência artificial. Será que o futuro realmente vai depender de mim? Será que eu não vou perder o meu emprego? Né? E aí eu gosto de terminar, geralmente, essa provocação que você fez lá no início e essa questão que eu sempre passo para os meus alunos nas aulas e para as pessoas que estão vendo minhas palestras, com dois exemplos muito significativos. O primeiro é o exemplo do Abraham Wald, que é um judeu da antiga Hungria, né? Ele nasceu, na verdade, em Cluj-Napoca, que é hoje em dia na Romênia, né? E Cluj-Napoca, eu tive contato com muita gente de lá, porque em Estrasburgo, na França, tinham muitos romenos que iam para lá para estudar. E é a capital da Transilvânia. Então, o Abraham Wald foi um dos judeus, né, que Hitler expulsou da Europa por causa das invasões que ele teve, e ele foi para os Estados Unidos e lá ele participou, ele era um matemático estatístico de mão cheia, e ele participava do grupo Statistical Research Group da Universidade de Colômbia. E lá eles tinham análises estatísticas de vários problemas relacionados à guerra, porque, como se sabe bem, guerra não é vencida só pelo valor e pela bravura dos soldados, né, mas guerra também ganha por causa de uma logística melhor, se você consegue manter a distribuição de suprimentos para suas tropas, se você consegue gastar menos gasolina, o que você consegue fazer de logística para melhorar a sua atuação dentro da guerra. E um problema que apresentou para o Abraham Wald nessa época era um problema de bombardeiros americanos que estavam voltando e que eram mapeados os lugares em que os tiros pegavam aquela aeronave, né? E aí, a partir disso, eles queriam montar um modelo estatístico de aonde colocar mais proteção e aonde tirar má proteção, porque aí você conseguia reduzir o peso de armadura em alguns lugares, aumentar em outros da forma mais eficiente possível. Com isso você conseguia evitar que aqueles aviões fossem abatidos e gastava menos combustível, gastava menos recursos, né? E a primeira coisa que o Abraham Wald olhou e falou: olha, os comandantes queriam botar a maior armadura nos lugares de maior incidência dos tiros, né? A primeira coisa que ele pegou e falou assim: olha, a gente tem que botar a armadura exatamente nos lugares que tem menor incidência de tiros. Por quê? Porque todos esses aviões que voltaram para nos fornecer dados, eles resistiram àqueles tiros. E todos os aviões que não voltaram, que foram abatidos, ou seja, eles não são dados para nós, eles não resistiram. Então a gente tem que colocar a armadura exatamente aonde os poucos tiros foram, porque aqueles são os pontos cruciais com os quais o avião não consegue voar, né? Então, eu acho interessante esse caso pelo seguinte: se a gente levasse esse problema para um algoritmo de machine learning, ele ia trazer com uma precisão milimétrica aonde colocar a melhor armadura e da forma mais precisa possível. Mas esse não é o problema que a gente estava enfrentando. Os dados, eles não refletiam o problema que a gente estava enfrentando. E o algoritmo de machine learning só consegue atuar em cima de dados, né? Então coube a engenhosidade, né, a criatividade do Abraham Wald de entender o problema fora daqueles dados e sair com uma solução fora da caixa, exatamente, que não estavam contidas, que não estava contida dentro daquela situação, né? Ele conseguiu ver qual era a pergunta certa para aquele problema. E aí, com isso, dá a resposta mais adequada, né? O outro exemplo que eu gosto muito, infelizmente são dois exemplos de guerra, eu gosto muito do assunto, mas é na guerra onde a gente vê o melhor e o pior do ser humano, né? Em 2017, né, eu teve o obituário do Stanislaw Petrovsky no
Petrov, desculpa, no The Economist, né, a dada a importância dessa pessoa, e ele provavelmente é a pessoa mais responsável por todos nós estarmos aqui nos dias de hoje. E ele morreu no ostracismo na Rússia, e ninguém sabe o quão importante foi ele para que a gente estivesse aqui hoje podendo acompanhar nessa live. Bom, por que ele foi tão importante? Porque em 1983 ele era tenente do exército da União Soviética e foi no auge, nos piores momentos da Guerra Fria. E ele era responsável pelo setor de mísseis nucleares soviéticos. Então, era ele que faria uma resposta a um eventual ataque dos Estados Unidos com o lançamento de mísseis soviéticos no contra-ataque ou ataque, né, dependendo da estratégia naquela época. E estava realmente no pior da Guerra Fria, né? Em 1983, os Estados Unidos tinham lançado o programa Star Wars, né, que era um programa de mísseis atmosféricos que tinha deixado a União Soviética em alerta. E nesse mesmo ano, a União Soviética abateu um voo de cruzeiro, né, um voo comercial que estava saindo de Alasca a Seul e que tinha um congressista americano. Então, na União Soviética, eles estavam esperando uma retaliação aqui, né? E estava realmente todo mundo com os nervos à flor da pele. E eles estavam um dia no centro lá de controle de mísseis e eles detectaram o lançamento de 3 mísseis vindo dos Estados Unidos, 3 mísseis nucleares de bases que eles tinham supervisão por satélite, né? E ele tinha que tomar uma decisão de retaliação e passar essa informação, na verdade, para cima do comando, porque a resposta poderia ser dada só em apenas, acho que era 18 ou 19 minutos, mas era menos de 20 minutos. Era uma resposta muito rápida. E aí ele ficou pensando sobre aquilo, e todo mundo pressionando ele, falando que estava um ataque nuclear iminente dos Estados Unidos. E ele falou que aquilo ali não devia se corresponder à verdade, que ele não iria passar a informação para frente, que aquilo devia ser um erro no sistema. E aquilo ali era alta tecnologia soviética, e que aquilo ali não estava errado, e os coordenados a eles queriam que ele passasse a informação para frente e causasse um contra-ataque soviético, né? E isso realmente ia levar a uma destruição nuclear de ambas as partes, né? E ele simplesmente falou assim: olha, se eu fosse fazer um ataque contra uma outra potência nuclear, eu não iria jogar 3 mísseis correndo o risco daquela potência retaliar com todos os mísseis que ela tem. Eu ia fazer um ataque único com todos os meus mísseis de uma só vez, para não haver possibilidade nenhuma de retaliação, né? E ele realmente esperou, deve ter demorado muito esses 20 minutos, né? E aí realmente era um defeito. Os satélites, de acordo com reflexos de nuvens que estavam passando em cima daquelas bases de mísseis, refletiam o Sol, e aí os satélites acharam que era o clarão de um foguete, e aí dispararam o alarme de forma automática. E ele, pensando, né, nesse problema, ele simplesmente viu que aquilo não fazia sentido, então cabe a ele nós estarmos aqui, né? Então, esses são 2 exemplos muito, muito interessantes para a gente entender qual que é a nossa função dentro desse cenário, né? Eu acho que a gente tem que entender que a inteligência artificial é uma ferramenta muito interessante, muito poderosa, que pode achar informação onde a gente achava que não existia, de acordo com aquele paper lá do Twitter, mas que ao mesmo tempo a gente tem o nosso espaço. Por quê? Porque a gente tem a intuição, a gente tem a nossa empatia com o nosso paciente, né? O nosso paciente não quer receber uma notícia ruim, como se ele estivesse recebendo uma pizza ou tirando um extrato bancário. Ele quer uma pessoa para estar lá do lado dele, né? A gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter engenhosidade para poder identificar realmente os problemas que não estão, às vezes, contidos naqueles dados, né? Porque é uma coisa que eu sempre deixo para todas as pessoas que eu faço apresentações, né? A inteligência artificial, os computadores, eles são muito bons para nos trazerem respostas precisas, mas quem vai fazer as perguntas certas é que realmente vai determinar o que a gente vai passar no nosso futuro, né?